Zeynep e Esma estão conversando. Esma diz para Zeynep que tomou uma decisão muito importante, que ela irá embora da cidade, porque ela não aguenta mais viver aquela situação com o Fikret, já que a Dâmila deixou claro que jamais vai se separar. Zeynep pede que a Esma fique, ao menos até o dia do casamento dela e do Alim Ebrahim, que talvez aconteça algo de bom para Esma e o Fikret. Nisso Fikret se aproxima. Zeynep se afasta para deixá-los a sós. Esma olha para o Fikret chorando e diz: eu me decidi. Eu vou embora daqui. Não dá mais para viver assim. A Dâmila jamais vai se separar de você. E o Fikret diz: e por isso você vai me abandonar. E a Esma diz: entenda, não importa onde eu vá, eu sempre vou amar você. Eu sempre te amarei. Enquanto Alim Ebrahim, Gus, está em uma reunião. Eles estão em uma reunião com os Kikas e o Dervis. E os Kikas dizem que não entendem o porquê o Rousseau ainda não tirou a vida do Iskender, já que ele tirou a vida até do Firat. E o Alim Ebrahim diz: talvez ele saiba de algo que ninguém mais saiba. E eu acho que o nosso erro foi achar que o Rousseau era apenas um louco que veio para tirar as nossas vidas, mas ele tem outro plano em mente. E o Yaya desentende: então, se a gente descobrir o plano, vamos encontrar o Iskender. Mas na ligação, Iskender não deu nenhuma pista de onde estava. E o Alim Ebrahim diz: ele deu, mas eu acho que a gente não entendeu. Ele disse para mim cuidar da Ganze e dos gêmeos. E os Musa dizem por que ele não pediu que o Fikret cuidasse deles. Por que pediu que você cuidasse deles? E o Alim Ebrahim diz: temos que descobrir. Eu vou falar com a Ganze para saber dos gêmeos. E o Yaya diz por quê? E o Musa diz: deve ter alguma pista nos gêmeos, não é, Alim Ebrahim? E o Alim Ebrahim diz que sim. Enquanto Alim Ebrahim vai para falar com a Ganze, os Yaya ficam conversando com o Dervis. E o Musa diz: vocês acham que realmente o Iskender previu que iriam raptar ele e escondeu um bilhetinho de onde estaria na fralda dos gêmeos? E o Dervis diz que quem procura acha. O Musa diz: quem procura acha. E no esconderijo onde o Rousseau está mantendo o Iskender preso, o Rousseau e o Torgut chegam. E o Iskender diz: como que o Alim Ebrahim não tirou a vida de vocês? E o Rousseau diz: pelo jeito você vale muito, Iskender. E o Torgut, furioso, diz: foi você que contou sobre a Dere para eles? E o Iskender diz: claro que sim. Foi assim que eles pegaram vocês, não foi? E o Torgut diz: como você pode trair a sua família, hein? E os seus amigos, os seus sócios. E o Iskender diz: que sócios? Eles nos traem todos os dias. Você sabe das falcatruas do Rousseau, não sabe, Torgut? E o Torgut diz: Rousseau. E o Rousseau diz: ele está tentando nos colocar um contra o outro. Não dê ouvidos para eles. Mas eu vou mandar os meus homens pegarem a Dere e o seu filho e levar para longe daqui, e você se encontra com eles depois. E o Iskender diz: ele vai tirar a vida da sua família e a sua vida. Entendeu, Torgut? Não confie nele. E o Torgut diz: se você fizer mal a eles, eu acabo com você, Rousseau. Rousseau diz: então eu não pego eles, mas saiba que o Alim Ebrahim vai pegá-los e machucá-los até contar onde você está. E o Iskender diz: ele jamais faria isso. E o Torgut diz: eles não fazem isso. Nisso Iskender conta para o Torgut das armações do Rousseau e o porquê o Rousseau manteve vivo. Torgut fica furioso e vai para cima do Rousseau. Rousseau manda os homens dele prenderem o Torgut e sai. Torgut fica lá preso ao lado do Iskender. Iskender diz: viu, eu avisei que ele iria trair você também. Rousseau manda os homens dele fazerem o envio dos negócios ilegais, enquanto Alim Ebrahim está falando com a Ganze para saber se o Iskender recentemente deu algum presente para os gêmeos. Ganze diz que não,
E o Kemal e o Fikret dispensem com calma, Gans e a Gans. Eu queria muito ajudar, mas não, meu pai não me disse nada e não nos deu nada. Elin Ebrahim diz para Ganzi que não vai deixar nada acontecer com Iskinder e diz para o Semal e para o Kemal que logo o Rousseau vai ligar para eles e quer para eles se encontrarem com Rousseau e segurarem ele o máximo que puderem, para que eles possam encontrar o Iskender vivo. Já no restaurante, Zeynep está conversando com a Sema, com a Edanur, estão falando sobre o casamento, a lua de mel, e nisso a Diden chega e diz: eu posso sentar com vocês? Eu vim para me despedir, ir embora para longe. Zeynep diz então sim. E a Diden diz: eu me arrependi de muitas coisas que eu fiz. Sei que eu não posso reparar o mal que eu causei a vocês, mas eu quero deixar essa procuração sobre a minha parte do restaurante. Para vocês, será um presente de casamento para você, para Elin Ebrahim e Zeynep, já que eu sei que o amor de vocês durará a vida toda, não é? Zeynep disse sim, finalmente você entendeu isso. E que bom que você vai embora para longe. E a Diden diz: eu irei para bem longe. Mas quando o casamento? Edanur será muito em breve. Acho que amanhã. E a Diden diz: eu posso ir, Zeynep, assim me despedirei de todos. E a Edanur e a Sema dizem que é melhor não, e a Zeynep diz: vá, mas com certeza você não será bem tratada por todos. E a Diden diz: tudo bem, eu só quero me despedir de você e do Elin Ebrahim para encerrar com essa página. Já o Iskinder e o Torgut continuam presos, e o Torgut diz: você acha mesmo que o Elin Ebrahim vai nos encontrar? Ei, me diga. Se fosse para nos encontrar, já teria encontrado. E o Iskinder diz: é o único jeito de nos salvarem. E o Torgut diz: mas será que ele vai entender aquela dica que você deu da Gans e dos gêmeos? E o Iskinder diz: eu não tive tempo de falar mais do que isso. E o Torgut furioso diz: eu não acredito que nos descartaram assim. E o Iskinder diz: eles sempre fazem isso, o sistema sempre faz isso, só você não percebeu. Eles usaram você e o Sengiz. Nisso, o Rousseau chega. Rousseau diz: olha, fiz os irmãozinhos se entenderem, pena que vocês não ficaram unidos desde o começo, estão até cochichando. E o Torgut diz: se você nos der uma chance, não vamos mais trair você, e não contaremos para ninguém o que você fez. E o Iskinder diz: ele já tem tudo em mente, Torgut. Não adianta ficar esperando. Rousseau, atire logo de uma vez, você já sabe o que vai fazer. E o Rousseau diz: eu que decido. Primeiro eu vou tirar a vida do Elin Ebrahim, Fikret, Semal e Kemal. E depois eu irei embora daqui e mandarei os meus homens tirarem a vida de vocês. E depois eu acabo com o resto da família de vocês. E sai dando risada. Já o Major está conversando com a Elin Ebrahim, o August, os Kika e o Dervis, e diz que com certeza eles agiram muito errado em ter soltado os bandidos, que agora eles nunca vão encontrar o Iskinder. E o Elin Ebrahim diz que o Iskinder tentou dar uma dica, mas ele não entendeu. E o Major diz que eles foram muito burros em ter soltado o Rousseau e o Torgut. Sua Zeynep chega e diz para Elin Ebrahim que a Diden foi falar com ela, que disse que estava arrependida e queria ir embora, e que deixou até a parte dela do restaurante para o Elin Ebrahim, como um presente de casamento. E o Elin Ebrahim diz que dará para Edanur a parte da Diden e que é para Diden ir embora o quanto antes. E a Zeynep diz que deixou a Diden ir no casamento deles. A Elin Ebrahim diz que a Zeynep não pode confiar que a Diden tenha mudado tão rápido assim. E o comandante diz que nem adianta eles se animarem com o casamento, já que o casamento não vai acontecer, porque o Elin Ebrahim não encontra o Iskinder e o Rousseau ele deixou sair por causa do Iskinder. E o Elin Ebrahim diz que o Iskinder deixou uma pista, Zeynep, mas a gente não entendeu a pista, mas deixa pra lá. E a Zeynep diz: me fale. E o Elin Ebrahim diz: ele confiou a Ganzi e os netos a mim. E a Zeynep diz: mas por que não confiou ao Kemal? E o Elin Ebrahim diz: eu acho que essa é a pista. E a Zeynep lembra que o Iskinder tinha um depósito muito antigo que ele tinha dado o nome dos netos.
E a linha Ebrahim diz: você é o máximo, beija a Zeynep e ele, o Augusto, o Osman e o Turan vão até lá para ver se é lá que o Iskender está. Enquanto o Major diz para Zeynep que se acharem o Iskender, ela pode pedir o que quiser e ela diz que quer uma longa lua de mel. Nisso, um garçom no restaurante avisa Edanur que um homem chamado Rousseau quer falar com ela. Edanur liga imediatamente para o Augusto. Augusto está no carro com a linha Ebrahim e a Edanur diz: o Rousseau está aqui, ele quer falar comigo. A linha Ebrahim diz: preste atenção, Edanur, segure ele o máximo que puder no jardim do restaurante. No restaurante, Rousseau está mandando os garçons prepararem uma grande mesa redonda dentro do restaurante. Edanur chega correndo e diz que é melhor no jardim, porque dentro está lotado. E o Rousseau diz: eu quero uma mesa grande para todos os meus convidados. Edanur: eu te conheço muito bem. Edanur diz: da onde? E o Rousseau diz: eu conheço todos aqui. Ligue para o Fikret e manda ele trazer todos os sócios dele. Os garçons começam a preparar uma grande mesa redonda e Rousseau aproveita no momento em que ninguém está olhando e coloca um explosivo embaixo daquela mesa. Enquanto Sota se aproxima do Fikret, do Kemal, do Semal e diz que a Edanur ligou, que o Rousseau está esperando por eles no restaurante. Enquanto o Fikret está indo, ele diz para o Sota não avisar as mulheres. Nisso as mulheres já sabem, porque Elif contou que eles estavam indo se encontrar com Rousseau. Todas ficam preocupadas, enquanto a Esma e a Damila ficam se provocando o tempo todo. A Nedime diz que é um absurdo eles se arriscarem por causa do Iskender. E a Ganze diz que o Iskender arriscou tudo por eles e que eles têm que salvar o Iskender, sim. Ice tenta acalmá-la, dizendo que se o Alim Ebrahim prometeu salvá-lo, ele irá. Enquanto isso, no restaurante, o Yaya e o Musa chegam, sentam junto com o Rousseau e o Rousseau diz: o que fazem aqui? E o Musa diz: a gente veio ver a sua cara pela última vez. E o Yaya diz: a gente veio ver a cara do homem que ousou apontar uma arma para nós, não é, Musa? E o Musa diz: sim. E onde está o seu parceiro? Já traiu o Torgut também? E o Rousseau diz que o Torgut está refletindo junto com o Iskender. E o Musa diz: é bom que eles reflitam, para ver como não perceberam que você iria trair eles. E é melhor me trazerem uma sopa antes que eu tire a sua vida. Enquanto isso, a linha Ebrahim, Augusto e Osman e Turan chegam em frente ao depósito do Iskender. Só que eles não veem movimento nenhum do lado de fora. E eles vão entrar, sem fazer barulho para tentar pegar os homens do Rousseau desprevenidos. Enquanto, no restaurante, o Fikret, Kemal e Semal chegam. E o Kemal diz: como você tem a audácia de chegar aqui, hein? E nos chamar, Rousseau. Você tirou a vida do Selau. E o Semal diz: eu vou tirar a sua vida com as minhas mãos. E o Fikret diz: vamos ouvir o que ele tem a dizer. E o Musa diz: ele colocou o Torgut junto com o Iskender, já traiu ele também. E o Kemal diz: isso não importa, eu quero saber o que o Rousseau vai nos falar. E o Yaya diz: o Musa está querendo dizer que o Rousseau só vai mentir para nós. Porque veja, nem o Torgut está aqui, ele trai a todos. Nisso, Rousseau diz que tem uma proposta para fazer para eles, que é apoiar ele em uma grande batalha que vai começar na região e que eles têm 3 minutos para decidir. E se levanta como se fosse ir ao banheiro e assim que ele se afasta, ele ativa o dispositivo que ele pôs embaixo da mesa. Enquanto Fikret, Kemal, Semal e os Yaya continuam conversando ali na mesa, sem imaginar que estão correndo perigo. Oi, gente, agora, hein? O que a Diden está armando contra Zeynep? O que você está achando da reta final? Penúltimo capítulo de Amor Sem Limites. Beijos!